Boa noite a todos e a todas. Que o amor de Deus e a paz de Jesus e a consolação da espiritualidade, o anjo guardiões, o protetor, esse espírito de luz, né? Porque tem pessoas de outras credos e outras filosofias que nos acompanham, nos inspirem, quebrantem nosso coração e aliviem nossas mentes, para que possamos retomar as lições do Mestre que nos foi dada há mais de 2000 anos e até hoje nos foge um pouco a compreensão, porque temos ainda o hábito de observar com os olhos da matéria, do mundo material, e não da consciência plena, que é a consciência desperta do espírito imortal. E a casa nos pediu hoje, é a segunda vez, eu acho que eu faço esse trabalho para o Cezon com esse tema, é uma questão que está lá em Mateus, capítulo 21, versículo 12 e 13, em Marcos, capítulo 11, versículos 15 e 17, em Lucas, capítulo 19, versículo 45 a 40 e 46, e em João, capítulo 2, versículo 13 até o 22. Por que eu chamei a atenção desses 4 livros dentro do Novo Testamento, ou que foi colocado como modelo da teologia cristã, os canônicos, os principais? Porque o que nós vamos narrar aqui se deu de fato, embora sabemos que nada foi escrito na época que ocorreu, mas alguns anos após, a chegada de Jesus no plano espiritual e nos ter deixado aqui após a implantação da regeneração no Calvário sobre o Gólgota, Muita gente acha que a regeneração está começando agora. Não, é a partir do momento que ele disse: eis que eu venci a morte, e reuniu-se como a gênere, se apresentando aos discípulos, e Tomé, como um cético, pediu provas e colocou o dedo na ferida, mas disse que não acreditava ainda, e Jesus levantou as vestes fluidificadas e ele viu a ferida por onde a lança entrou. Então, esses 4 nos dão uma certa garantia de que, de fato, os discípulos desses irmãos, Marcos, Lucas, Mateus e João, reproduziram o que ouviram, porque naquela época eles não eram alfabetizados, grande parte, a maioria, e evidentemente que algumas coisas se davam pela oralidade, nós precisamos entender. Então, esses 4 irmãos, nós vamos tratar de João 2, 13 a 25, que é a base do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo 26, dar de graça o que de graça receber aos espíritos que estão aqui presentes, que gostam de estudar, os itens 5 e 6, tudo bem? Que aparece o quê? Os vendilhões do templo. Algumas outras passagens trata-se de purificação do templo. Mas como nós gostamos de confusão, tá aí as maratonas de séries, nós gostamos de confusão, tiroteio, corrida, intriga, essas coisas todas. Então, os vendilhões do templo faz mais sucesso. Se for colocar purificação do templo, fica díspare o entendimento disso. E é interessante porque nos conclama a um entendimento espiritual da passagem, de um momento em que a altivez, o ethos moral, a estrutura da envergadura do Mestre Jesus se fez manifesto no espaço em que até hoje ainda temos isso, se confunde as coisas de Deus com as coisas materiais. E antes dessa ocorrência no templo, Jesus já havia ensinado que não é possível servir a 2 senhores. Ou eu vou abandonar um, que é Deus, que é o amor, ou eu vou desagradar Mamon, que é a vida material. E nós percebemos isso quando começamos a ter um comportamento, uma atitude um tanto quanto mais espiritual do que material. Muitos daqueles que diziam ou alegavam nossos amigos desaparecem do nosso círculo de convivência, não é verdade? Porque passamos a desagradar, não é? E o mundo material, ele é insaciável. O mundo material, ele é, vamos dizer assim, ansioso. Eu preciso ter quinquilharia, ouro de tolo o tempo inteiro para chamar a atenção para mim. E aí nós vemos como ocorre, com todo respeito às questões de época conforme o clima, mas os lançamentos da moda, não é? Roupas que são trocadas, então você mal vestiu uma roupa, ela já no cabide não serve mais, O modelo de um smartphone, de um celular, o padrão da toalha que você tem em casa, e uma série de coisas assim, não é? Então, o mundo material, ele gosta do descartável
para nos abstrair, fazer com que nos percamos nele e não venhamos de encontro a nós, enquanto seres imortais, numa passagem temporária entre 50, 70, alguns já estão chegando a 100 anos, né, nessa vida material, que uma existência nada mais é do que apenas um dia na sala de aula do espírito mortal. Uma existência corresponde para o mundo espiritual apenas um dia de aula para nós. Então, vendilhões do templo, precisamos entender isso, e é uma passagem muito interessante, porque ela acontece na véspera ou antevéspera, a gente tem que ter um cuidado disso, que parece que foi numa segunda-feira, não sei, ou foi a véspera ou antevéspera do momento que Jesus foi manietado, foi amarrado e depois foi esbofeteado, e aconteceu uma série de coisas com ele, né? Então, Jesus havia chegado de Betânia em Cafarnaum, e é interessante entendermos que ele desceu a Cafarnaum para depois subir a Jerusalém. E se formos analisar em termos de tradução, né, aldeia de consolo, local de consolo, né? Naum é consolo, Cafar é aldeia, a aldeia de consolo. Jesus estava lá no processo de consolo, ele nos consola e subia a Jerusalém, né? A cidade de paz, a cidade de luz, tanto que na representação material, Jerusalém era um prédio nababesco, gente, com as paredes na ala, que era dividido por casta, a ala dos ricos e a área que entra os ricos era todo dourado e não se conseguia, dependendo da posição do sol, olhar para a edificação, né? Cabiam ali dentro aproximadamente 20 mil pessoas congregando num momento só de manifestações e festividades da Páscoa judaica. Então, era algo monumentoso. Hoje só se resta, lógico, não era o original, mas houve várias destruições, 2 ou 3 vezes, né? Hoje só se resta o muro. Mas era um templo fantástico, com torre de segurança para fazer, né, a segurança do local, porque recebia muitos turistas e mercadores de fora, de outras regiões ali daquela área. E Jesus, naquele dia, ele subiu a Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, quando ele chega ao templo, no atril, na recepção, na entrada, ali no pátio, ele observa as pessoas vendendo boi, cabra, pomba, né, quinquilharias assim, para que as pessoas pudessem ter acesso à área de oferendas e conseguir comprar a sua graça, a sua paz, a sua salvação. E Jesus percebia também que havia banqueiros, né, porque tinham as moedas dos estrangeiros, e eles tinham que trocar, porque só valia naquela região a que tinha a esfinge de César, né? Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, eles trocavam as moedas. Como nós temos o câmbio hoje, quando vamos viajar para outros países, precisamos comprar a moeda do país que iremos visitar. Mas eles faziam aquilo na frente, com a autorização dos sacerdotes, numa casa que é para apaziguar a alma, né? Nos elevar mentalmente no processo de concentração com o sagrado e fazer com que possamos ter uma elevação moral no ambiente. E aí, lógico, vem aquela discussão de que Jesus castigou, chutou mesa, soltou pássaros, moedas caíram no chão e os bois e cabras foram soltando, o que é. Dependendo da riqueza, a pessoa comprava uma oferenda maior, né? E isso chega até nós, esse entendimento. Bom, aí eu vou começar logo dando uma ideia sobre um processo que até nós espíritas temos uma dificuldade enorme de entender essa presença de Jesus no templo e esse momento que ele vai para a purificação do templo e defende a casa do Pai como casa de oração e não de vendilhões. Primeiro, o que é vendilhão? Vendilhão é quando eu crio um grupo de casta e tenho determinadas regras para nos aproveitarmos e nos darmos bem com aquilo, né? Então, é uma forma pejorativa, né? O vendilhão é isso. Então, para entrar no meu grupo, é necessário cumprir certos rituais, certos comportamentos, pagar determinadas prendas, né? Nós vemos isso ultimamente em vários lugares, em várias organizações humanas. Então, não se recebe ali pela característica de um ser humano, mas se ele cumprir determinadas regras que aquele grupo impõe a ele. Então, já começamos a imaginar a quantidade de vendilhões que existem em todas as camadas da sociedade, inclusive no nosso ninho de co-convivência na família, né, consanguínea, família profissional ou família social. Não são todos que podem entrar no nosso grupo. E por quê? Há determinadas exigências que nós fazemos para que aquele seja aceito, seja considerado, né, enquanto integrante desse grupo. Então, esse chamamento Jesus começa a nos convidar para algo muito profundo. E é interessante porque, no momento que ele chega, né,
Tem alguns textos que fazem a narrativa de que chicoteou, pegou a corda e lançou-se nas costas dos vendilhões, dos banqueiros, dos, né, que estavam lá, e eles saíram correndo e tal. E aí nós, espíritos, principalmente, tem alguns que têm uma visão ingênua de que a meiga face de Jesus jamais faria isso. Espera aí, vamos entender primeiro o que é meigo, né? Eu tive 3 filhos, né? 2 filhas de um filho, e depois uma neta ficou comigo até os 9 anos, porque a mãe e o pai foram estudar fora de Brasília, e eu fui rígido. Nem os 3 filhos, nem a neta descambaram para caminhos de delinquência. Mas eu fui meigo, mas não é um meigo suave, um meigo complacente, um meigo ingênuo, porque eu, conhecedor do mundo, saberia das responsabilidades que teria se meus 3 filhos e minha neta descaminhassem para o caminho de delinquência, tendo em mim a oportunidade de ser o degrau, ou o corrimão, ou o tapete que eles pudessem pisar para colocar os pés firmes na sobrevivência do mundo material. O mundo moral é com eles, não é comigo. Mas o mundo material eu comecei a ensinar o procedimento comportamental. Então, imagine Jesus no meio de analfabetos, pessoas com mesmice, com hábitos, né, de ritualísticas, com uma série de comportamentos distante daquilo que ele veio trazer, até porque ele vem ensinar que Deus está dentro de nós, então todo o processo de ritual ele já derruba aí por terra, dizendo que, né, há uma forma simples, porque Deus está dentro de nós e cabe nós nos recolhermos em nosso cômodo, o que é isso? Em nossa consciência, né? Para que antes de abrir a boca, Deus já sabe o que nós queremos, mas devemos fazer uma prece ao Pai para trazer o sagrado em terra. Então, imaginem isso, um ser humano como Jesus, né? Eu estou distante dele, milhões e milhões de caminhadas e questões morais. Mas imagine a envergadura moral do Mestre Jesus chegando num pátio que, como era a Páscoa, o Peixá, estaríamos ali, mais ou menos, quantas pessoas eu falei? 20.000 pessoas cabiam no templo. 20.000 pessoas. Né? Imagine ele chegando. E ele, lógico, como ia fazer a purificação, tinha leituras, algumas orientações, palestras, homilia, indicações, né, que ele estudava a Torá e aquela coisa toda, e ele vem se movimentando com o povo que está seguindo ele, tem um grupo. Aí imagine 20.000 pessoas, a figura meiga de Jesus dizer, gente, com licença, desculpa a dramatização, mas para a gente sair desse caminho. Com licença, eu preciso fazer a purificação do templo, e eu vou reunir com esses que vieram comigo para estudarmos um pouco as lições do nosso Pai, para que apazigue os corações e possam ter acesso, né, à Semana da Páscoa aqui. Imaginem isso. Imaginem isso. Para 20.000 pessoas, sem caixa de som, sem microfone, sem nada. Imaginemos isso. Né? Então, vamos começar a pensar por outra linha. Aí vamos analisar o outro lado. Jesus era judeu. Tinha um conhecimento dos hábitos e comportamentos dos sacerdotes judeus, porque o pai dele era um mentor dos sacerdotes. Não se estuda muito isso, né? Todos os sacerdotes das sinagogas e de templos que tinham dúvida procuravam José da Galileia para conversar e tirar as dúvidas das suas práticas dentro dos seus templos, das suas sinagogas. Ninguém fala disso, mas como estudamos um pouquinho teologia pastoral, nós entendemos desse caminho. Deus era o consultor, como nós temos nas grandes empresas, os mentores dos empresários, e sucessivamente. Então, ele já tinha o conhecimento, porque lá na carpintaria com o pai, ele era um trabalhador da construção civil, era um carpinteiro. Na carpintaria com o pai, ele aprendia as questões da religião. Né? E com a mãe, ele aprendia as questões da fé, né? Desse processo de transformação. Né? Filho, acabou o vinho lá nas talhas, né? Vá lá e atenda-os. Mãe, o que eu tenho a ver? Não é chegada a minha hora. Questão da fé. Aí ela não fala mais nada com ele. Diz assim, pessoal, coloca água nas talhas. E tudo que ele falar, obedeçam. Aí nós já sabemos o que aconteceu. Com ela era fé. E com o pai era o processo teológico, do entendimento racional do Criador, do mundo, do universo, da vida, e dessas práticas sacerdotais no comportamento de um homem que quer ser ético, né? Filosoficamente, quer ser comportado e colaborar. Então, precisamos entender esses 2 caminhos aí. Então, imagine Jesus, filho de carpinteiro, trabalhava na carpintaria, movimentar a madeira naquela época não era fácil, imagine você fazer móveis e até arquitetura de casas, com estrutura de 2 ou 3 andares, palacetes. José fazia isso. Todo mundo acha que era uma cadeirinha, um banquinho, uma mesinha, uma cama. Não é negativo, ele era arquiteto.
artífice. Então, pegava um toro de madeira pesadíssimo. Então, Jesus tinha uma compreensão física um tanto quanto avantajada de quem faz halterofilismo. Então, vamos sair dessa imagem europeia, daquele homem com cabelinho, olhos verdes e tal, né? Franzininho, um ombrinho arqueado, todo murchinho, negativo. Tinha uma compreensão física de um halterofilista. Tudo bem? Então, vamos sair dessa ingenuidade. Aí, imagine esse porte físico. Caminhando, né? Aí vamos para o princípio de um judeu, sacerdote judeu, com suas representações para chamar a atenção, porque não tinha projetor de slide, não tinha filmes, não tinha, né, textos, e o povo analfabeto tinha que ter alguns códigos. Para pedir licença, ele tinha, lógico, na sua cintura uma corda, e naquela corda tinha as pontas. E ao fazer o movimento pendular, se alguém já foi em alguma missa, já viu, quando vai, antes de começar a missa, é um ritual que é pagão, mas colocaram no cristianismo um ritual católico. Eles pegam aquela vasilha com carvão dentro e colocam algumas essências de aquela fumacinha, e o sacerdote lá na igreja católica, na paróquia, sai com aquela fumacinha andando entre os bancos, né, pedindo permissão para iniciar os trabalhos, fazendo a purificação do templo para iniciar a sua homilia. E Jesus, para que o povo visse o que ele iria fazer ali, que ele não estava só passeando como turista, ele balançou a cordinha. Ao balançar e ao olharem para ele, imagine, perceberam que estava chegando um homem que já há alguns anos, né, já vinha fazendo um trabalho de evangelização e de lições morais para aquele povo naquela região. Então, eles começaram rapidamente a retirar, a correr, até porque Jesus andava com maltrapilhos. Muitos poderiam até imaginar que poderiam ser roubados, assaltados. Não é assim? Quando nós não estamos bem vestidos, né, que entramos numa determinada loja, dependendo da nossa roupa, a segurança já fica todo ligado em nós, observando o que vamos fazer. Assim, até chegarmos no caixa para analisar se vamos realmente pagar. Não é isso? Nós temos desconfiança do próximo, nós mudamos de calçada como vemos alguém estranho. Agora, imagine alguém que não é estranho, tem uma luminescência moral e um porte físico de altivez, aparece no local. Aí eu vou colocar um exemplo muito comum que eu uso nas palestras, é lembrarmos do Rapa. Lembra do Rapa? Aqui em Brasília tem isso. Nós estamos vendendo coisa, né? As pessoas colocam suas mesinhas perto da rodoviária, tem isso, algumas áreas de comércio, e às vezes o comerciante fica um pouco chateado, porque, né, suas vendas estão perdendo, tem material parecido, aí fala com a ordem pública, né? Aí o grupo lá vai e entra, né, naquele ambiente. Quando a viatura está parando na esquina, alguém já avisa, olha o Rapa! Né? Não fica ninguém, né? Sai todo mundo correndo. Imagine a envergadura do Rapa Jesus tentando retirar as nossas sujidades morais. Na visão espiritual também, o processo da iluminação que ele estava trazendo naquele local e o movimento daquela corda na visão espiritual, que também havia os videntes naquele local. Imaginemos isso, há texto que trata disso. Então, havia a visão física daquele homem, carpinteiro, trabalhador da construção civil, complexão física forte, entrando com um monte de maltrapilhos numa área de requinte, que era um templo que as paredes eram ornamentadas com ouro, né? Andando, e ali mercadores, vendedores e vendilhões, dispersando a atenção das pessoas de ir para lá, para a Páscoa, para a oração, para a prece e concentração, mas para ele fazer a purificação daquele local, até porque dias depois ele iria para o Gólgota, né? Nesse processo, sai correndo, foi o Rapa que chegou. Mas não é o Rapa de mercadoria especificamente de contrabando, mas das sujidades e sombras que carregamos em nós enquanto espírito imortal. Fazer brilhar a vossa luz, mas cuidar para que ela não seja sombra. Então, nesse processo, tem-se a ideia da narrativa de que ele deu cordadas nas costas dos vendilhões que estavam lá. Não, eles correram, primeiro, por medo moral. Segundo, por medo dos maltrapilhos que andavam com Jesus, coxos, leprosos, cegos, sujos, né? Porque ele não veio para ambientes luxuosos de pessoas bem vestidas. Ele veio para os doentes, e ele pede que nós, que nos julgamos ou consideramos seguidores dele, que nós venhamos a estar para servir e não para ser servido, que a obra dele é para ser feita para quem está doente. Se nós nos preocupamos com pessoas bem vestidas, em ambientes bem luxuosos, lugares limpinhos, nós não entendemos o que Jesus deseja de nós. Esse é o caminho. E aí, entender esse processo desse desentendimento dessa caminhada. Então, Jesus, olha só, sobe de Cafarnaum para Jerusalém, ou seja, sai da vida do conforto, da consolação, do equilíbrio, do ajuste ali com aquele povo, e caminha. Dias antes ele esteve em Betânia, né, para poder fazer alguma atividade lá. E mais, seguindo, ele vem, Cafarnaum, de Cafarnaum, ele vai para Jerusalém. Quando ele chega na Cidade Luz, Cidade Celestial, o ambiente é elevado, ele encontra pessoas que ali se encontram não tão elevadas assim. Onde nós encontramos isso, queridas e queridas, no Evangelho? Lá, no momento que ele chama para um almoço, para uma bodas. Lembram disso?
Ah, não veio ninguém, chama de novo, não veio ninguém, chama a terceira vez, não veio ninguém. Então vai nas encruzilhadas, olha que beleza. Precisamos estudar isso, né? Vai nas encruzilhadas, convide os bons e os maus. Está lá escrito. Nas encruzilhadas, convide os bons e os maus para o nosso banquete nupcial. E aí os seus trabalhadores vão e saem nas encruzilhadas e traz todo mundo. E quando ele entra, né, tá nessa parábola, encontra todos lá, salão cheio, todo mundo se alimentando à vontade. Mas ele encontra um em que o vestuário, a roupa de núpcias, ele não estava utilizando. E ele diz: quem te convidou para estar aqui? Prestamos atenção nesse vendilhões do tempo. Espera aí, ele convidou os bons e os maus, mas ele disse que só um não estava com traje nupcial. E aí mandou amarrar os pés e as mãos, atar pés e mãos e lançar em trevas exteriores até em pranto e ranger de dentes. Bom, nós já sabemos, né? Nós estudamos a biologia, a formação e a concepção. Nós, enquanto fetos, não temos pés e mãos, eles estão tudo amarrados. Ao longo das semanas é que o nosso corpo vai se ajustando, daqui uns dias as mãos e os pés aparecem. Era essa a sentença. Mas o que era a roupa nupcial, o traje nupcial? Voltemos para nós, enquanto vendilhões do tempo. O templo que Jesus chama a atenção, que ele até narra lá, queria, né, derrubar em 3 dias e depois levantar novamente, é o nosso templo. O nosso evangelho chama atenção para isso. Cuidai do corpo e do espírito. O santuário, o templo do espírito é o nosso corpo. Precisamos gostar dele conforme ele é e cuidar dele tanto quanto nós queremos e pedimos sempre que a espiritualidade, o anjo guardião, o espírito protetor, o espírito de luz, sei lá, nos proteja, nos auxilie para que tenhamos boas decisões. Então, esse templo não era aquela estrutura de pedra que foi destruída 3 vezes por guerras e hoje só resta o muro. Mas é uma estrutura do ser imortal que precisa sair do processo de mamon, do mundo material, e lembrar que Deus não vende perdão, Deus não vende salvação, Deus não é balcão de negócio, e que nós venhamos a parar de criar mecanismos, estatutos, regras, disciplinas, para que se alcance o sagrado em nós. Rituais, muitas vezes que se perde muito mais tempo maltratando a pessoa no ritual do que efetivamente apaziguando, consolando o seu coração. Opa, Cafarnaum. Jesus estava lá embaixo, em Cafarnaum, na aldeia, para subir para Jerusalém. Então, no lugar de paz e de luz, muitas vezes vamos encontrar o desajuste, o desequilíbrio. Voltemos para nós, enquanto Judas, né, que aceitamos algumas moedas. Qual o nosso Cafarnaum? Nosso Cafarnaum é o nosso lar. O menor cadinho, o menor ambiente que Deus nos coloca para construirmos a asa da sabedoria e da bondade, do amor e da inteligência, essas asas para subir para a angelitude, é o nosso lar, nossa casa. Cafarnaum é para ser um local de paz, uma aldeia de equilíbrio, de consolação. É para estarmos entre os nossos, mesmo com nossas dores, nossas diferenças, dando colo um para o outro, compreendendo, atendendo, ouvindo, acolhendo, não é tolerando e suportando as diferenças e adversidades que por vir. E aí é melhor, às vezes, fazer o silêncio e dar colo do que falar algo que seja impróprio, nos tornando vendilhão, fazendo cobrança de coisas que nós mesmos não damos conta. Para subir para Jerusalém, é aquele momento do vigiar e orar. Em Cafarnaum, nós vigiamos. Em Jerusalém, nós oramos. Nós procuramos o sagrado nas dificuldades que encontramos no dia a dia. E lá no templo, aí voltamos para a questão da história, não estavam trazendo o sagrado, porque havia uma troca de interesses, negociando a bondade do Criador, porque tudo que ele dá de graça, né? Nosso capítulo no Evangelho, capítulo 26, dá de graça o que de graça recebeu. Nós recebemos a vida de forma gratuita, em abundância. Deus deu a todos os seus filhos vida em abundância. Muita gente confunde a vida em abundância em vida material na babesca. Não, isso aí é vida passageira. Não junteis tesouro onde a traça e a ferrugem corrói e ladrões venham roubar. Mas sim, né, onde Deus reconhece que a gente possa ter o galardão do plano espiritual, o plano celestial. Então, nesse processo, quando os sacerdotes, com que autoridade ele fez aquilo? Né? Que ele chegou pedindo licença, ele não ia, gente, por favor, desocupem aqui que eu preciso reunir com os meus, e porque eram com casta, né? O templo era dividido, havia o lugar dos ricos, dos comerciantes, das autoridades, dos sacerdotes, dos pobres, das viúvas, era tudo divididinho ali. Né? Então, os lugares mais nababescos, belos, luxuosos e reconfortantes eram para as pessoas mais nobres. E o lugar mais esquisitinho do templo, né? Lá no fundão, a turma do fundão, era para as viúvas e os pobres, os aleijados, os tristes. E Jesus vem chegando com quem? Com viúva, leprosos, cegos, obsediados, lá está escrito endemoniados, naquele ambiente. Assusta, mas assusta também aquela presença de envergadura moral, que é o Rapa, que vem de encontro à nossa sombra, e nós precisamos recolher toda a nossa significância e sair correndo, porque no deserto da Jordânia, na estrada para Damasco, né, Saulo teve que cair da sua insignificância
caiu em si e ficou 3 dias sem enxergar nada, porque a luminescência do mestre é tão intensa que ele correu. Então, evidentemente, num ambiente com 20.000 pessoas, a luminescência do mestre chegando e fazendo a ritualística da cordinha, pedindo licença para poder se aproximar de determinado local e começar a fazer a sua conversação, assustou os que estavam ali, sob o ponto de vista apenas de interesse, não de necessidade. Opa! Interesse e necessidade. Quando Jesus disse que a casa do meu pai é casa de oração, ele está nos chamando a atenção de que nós devemos estar no mundo a serviço do Criador. Todos nós somos mordomos do Criador. E, efetivamente, precisamos entender se no nosso servir, aí em qualquer área, não vamos nos iludir aqui que a pregação de Jesus está dentro de templos, de igrejas, de casas espíritas, de terreiros, sei lá o que seja. Não. É no cotidiano. Esses ambientes nós vamos para estudar e nos recolher, como se fazia nas sinagogas, e Jesus foi até o templo para poder conversar com algum. Teve um local no pátio da sinagoga, né, do templo, que ele evitou que aquela senhora fosse apedrejada, não é isso? Então, são os locais em que nós vamos nos fortalecer, nos aprender um com o outro. É a chamada chupeta, quando um carro cai a bateria, outro colega chega, pega o cabo elétrico lá e liga uma bateria na outra, acelera um pouco, depois você sai recarregado. Nós vamos para nos abastecer, mas a obra do Criador não se faz dando sopa, não se faz levando comida, agasalho, dando palestra como estou aqui, se faz no cotidiano. A partir do momento que nas minhas relações interpessoais e até intrapessoal eu não estou com traje nupcial, eu serei novamente atado os pés e mãos e irei para trevas exteriores. Eu terei que sair correndo enquanto vendilhão do tempo. Então, vamos nós para uma coisa bem simples. Para entrar no meu grupo de sopa, é preciso isso. E, às vezes, a pessoa está num tratamento na casa querendo se enturmar, não é? Ele está numa situação de isolacionismo nos ambientes que ele se encontra, tanto profissional, social, quanto familiar. E aí ele vem para a casa espírita, vou trazer para nós, que é mais importante para nós. Mas para entrar no meu grupo de sopa, tem uma certa exigência. Não basta ter boa vontade para ir de encontro à necessidade do próximo. Tem que atender a interesses enquanto vendilhões do tempo para fazer parte do meu grupo de sopa. Para fazer parte do meu grupo que cuida das mães grávidas, alguns chamam de MEI, ou a campanha do Quilo, Alta de Souza, eu preciso fazer determinadas exigências, eu tenho que comprar de mim determinadas coisas para que você seja aceito nesse local. É isso, meus irmãos, que a casa está nos chamando hoje, né? Ou seja, o Centro Espírita Sebastião Marte está nos convidando para esse aspecto. Tem uma passagem muito interessante do diálogo de Judas com Humberto de Campos, sobre que ele dizendo que ele vendeu por algumas moedas, né, a estrutura de Jesus, acreditando que haveria uma revolução, lógico, e a tomada política daquele, porque ele era um político também, iria ser tomado pelos que Jesus tratou. Mas acontece que havia muito mais estrangeiros naquele espaço, eles fecharam naquele dia o templo para poder Jesus estar lá só com os estrangeiros, e aí, evidentemente, que houve a história, vocês conhecem, solta Barrabás e crucifica Jesus. Nesse processo, nós precisamos entender esse chamamento da realidade. E Judas, conversando, né, com Humberto de Campos, ele narra isso. Eu vendi por algumas moedas, mas até hoje, nos tempos de vós, há muitos vendendo por muitas outras moedas. Então, que moeda eu uso no meu processo de co-convivência no Centro Espírita Sebastião Marte, na minha igreja católica, paróquia, onde é que eu esteja, no meu terreiro de Umbanda de Candomblé, na minha mesquita lá, se eu sou judeu, né? Na minha casa lá, se eu sou budista, como é que é a minha relação? No meu lar, na minha Cafarnaum, né? Local de consolo, de repouso, dentro da minha casa, como é que eu trato, como é que eu compreendo, como é que eu entendo, como é que eu dou colo àqueles que convivem comigo. Eu vendo alguma coisa, eu traço algumas regras para que eu sou um vendilhão desse lar em Cafarnaum e não quero que ninguém vá até Jerusalém se não passar pelas minhas regras. Esse procedimento que precisamos fazer análise. Eu estou no meu grupo mediúnico, há uma determinada pessoa no meu grupo mediúnico que eu não suporto e eu não tolero, realmente não suporto e não tolera, e nem pertence à escola consoladora, né? Até porque nós não suportamos e nós não toleramos. Nós, espíritas, nós compreendemos e nós acolhemos. Se nós ainda suportamos ou toleramos, não somos espíritas, porque eu estou falando com plateia de espírita. Somos vendilhões do templo. Então, o templo é a nossa maneira de se expressar no mundo. E o santuário que nós, espírito mortal, utilizamos é o corpo físico, para que, de maneira, no mundo material, venhamos desagradar o mundo material. Jesus desagradou o mundo material, mas não abandonou o Criador, não abandonaram o amor. E hoje em dia é muito ausente esse princípio do amor, né? Esse templo sagrado do amor em terra, de sermos mordomos, né? De sermos, vamos dizer, garçom, pelo menos, né? Do Criador no mundo, ele está rarefeito, mesmo dentro das filosofias religiosas.
mesmo dentro. Por quê? Se religião é religare, não deveria haver contenda nem entre adeptos, nem dirigentes de qualquer religião que seja, não importa a bandeira. Mas nós temos resistências, é só observar na nossa família. Não convida fulano porque ele é de tal crença, não convida fulano porque ele é de tal postura. Não é assim? Ó, na mesa não senta perto de fulano, nem fala isso porque eu não sei das quantas. Não é assim? E de repente a pessoa nem é daquele jeito. Mas nós, como somos vendilhões, nós queremos, em Pensamento e Vida, Emmanuel chama atenção sobre isso, né? É um grande equívoco, né? Nós vamos pagar um preço muito alto quando nós começarmos a exigir que as pessoas pensam e venham sentir conforme nós, principalmente com o nosso pensamento. Ninguém tem essa obrigação, até porque Deus nos fez um diferente do outro, para que essa diversidade de entendimento e de cultura fosse aprimorando nossa compreensão. Não é? As 5 obras de Kardec, a cultura do Chico Xavier publicou 460 obras para entender 5 livros. Estamos aí, enquanto vendilhões do tempo, perdidinho, não entendemos nada. Nem as 5 obras de Kardec, nem as 460 que fala das 5 obras de Kardec. Tem uma, Parnaso de Além Túmulo, ela trata das 5 obras básicas, em forma de poema e de soneto. Ninguém entendeu, porque ainda olhamos pela janela e não para o espelho. Olhar para o espelho, como diz Bezerra de Menezes, é para os reforços da alma. Foi isso que Jesus convidou. Tanto que ele encerra, quando ele foi provocado, como eu comecei antes, os sacerdotes se aproximam e dizem, com que autoridade tiraste daqui do átrio, do templo, né, do pátio, os vendedores? Ele diz assim, eu destruirei o templo e o recomporei em 3 dias. E aí eles não ficaram sem entender aquilo, até os discípulos, né? Depois de algum tempo, compreenderam de que templo Jesus estava falando. Então, a envergadura moral de um rapa que vai eliminar as nossas sombras, nossas traças de ferrugem, e ladrão que somos de nós mesmos no processo de sentir, de pensar e de agir, vem fazer com que a mensagem de hoje nos convida para termos um entendimento de que em nós, no processo de amar, é a Jerusalém. E no processo de acolher e compreender, é o Cafarnaum. Precisamos, na nossa aldeia, não importa se seja no trânsito, na padaria, no salão de cabeleireiro, fazendo uma sopa, eu aqui fazer uma palestra, se o meu sentir e pensar e agir não tiver pautado nos passos que Jesus nos convida, que é de mansuetude e humildade, vinde a mim, tomai de mim, uma antropofagia, e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Se eu não tiver nos meus atos com o próximo, em qualquer circunstância, não é dentro do templo, da igreja evangélica, católica, do terreiro, no centro espírita, na casa espírita, não. É em qualquer espaço. Se eu me declaro um seguidor de Jesus, eu tenho que olhar para ele. O modelo dele é, eu sou a porta, e a minha porta é estreita. Vão nos maltratar? Sim. Vão nos rejeitar? Sim, porque não é possível servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Ou eu vou desagradar a Mamon, que é a estrutura material, ou eu vou abandonar o amor, que é Deus. Né? Então, André Luiz, nas suas obras, principalmente Conduta Espírita, ele diz, nós precisamos estar atentos para não nos envolvermos com as afetações do mundo e as convenções humanas, porque nós não somos humanos, nós somos espíritos. Então, dependendo da cultura que nós encarnarmos, seja lá na Ásia, na África, na Europa, no Japão ou no Brasil, nesse meio cultural, há pessoas e conjuntos que joio e trigo juntos, em alguns momentos somos joio e outros somos trigo, que precisamos ajustar a nossa maneira de viver e conviver. Então, Jesus, efetivamente, não foi um meigo, ele foi um austero, como eu, pai e avô, fui austero, para que hoje eu pudesse estar tranquilo, e assim, se eu desencarnar, não chegarei do outro lado com nenhum problema de ter deixado um filho na cadeia, nas drogas, ou deixado no suicídio, na prostituição. Mas eu fui austero. Eu fui austero. Jesus foi austero. Aliás, foi não, né? Então, um amigo budista, ele diz, acho engraçado, vocês espíritas acreditam na imortalidade e diz que Jesus foi. Jesus é austero, está conosco há 2000 anos, nos observa com a candura incomensurável, mas nós não conseguimos, com candura incomensurável do Jesus, que nós não temos, compreender o marido, a esposa, o filho, o colega da casa espírita, da sinagoga, da igreja, do terreiro, que tem maneira de entender e se comportar no mundo diferente. Então, nós precisamos entender esse caminho e não sairmos correndo, fugindo da luz, que Jesus pede que façamos brilhar a nossa luz, mas que ela não seja um som. Então, o Centro Espírita Sebastião Marte Sazon nos convida hoje a esse momento de reflexão. Judas disse para Humberto de Campos que ele vendeu por algumas moedas, mas que na atualidade nós vendemos ainda Jesus por muitas moedas. E é verdade, né? Muita gente comenta desse processo de vendilhão do templo, mas não comenta uma passagem de Jesus muito séria. Ah, Jesus tão meigo, por que ele falou isso? Aquele que me negar perante os homens, eu também o negarei perante meu Pai. Por que ninguém comenta sobre isso? E comenta sobre os vendilhões do templo, porque mexe com o nosso íntimo, né? O vendilhão do templo somos nós.
Agora, quando é que nós negamos Jesus perante os homens? Quando nós deixamos de agir com mansuetude e humildade, com compreensão e acolhimento, com consolação e ternura e com fraternidade. Todo instante que o ego, a estrutura material da nossa posição como diretor do centro espírita, o pastor na igreja, o padre na paróquia, o pai de santo, a mãe de santo, o dirigente na sinagoga, o pai de família, a mãe, o chefe de setor, se empodera, essa palavra é muito perigosa porque não está sendo usada adequadamente, desse trono que vai desmoronar e distancia-se do trono, né, que é real, de luz, e vem comprometer sentimentos e relações, e como diz no nosso evangelho, qualquer um que fizer turvar, né, avermelhar a face de alguém, já tem débito de sangue no cartório divino, né, no tribunal espiritual. Então, meus queridos, temos cuidado com o traje que estamos vestindo. Os que foram da encruzilhada bons e maus por bodas de núpcias, e só um que não estava com traje nupcial saiu, que estava lá falseando. Né? Abraçamos alguém, quando ele dá as costas, falamos mal. Cumprimentamos a pessoa e daqui a pouco estamos fazendo, né, fala negativa dela. Vamos para uma reunião, depois somos melindrados, chateados, mas lá na frente, a etiqueta, que é uma ética pequena, é causa menor, faz com que nós tenhamos um comportamento leviano na ausência daqueles que estão conosco. Então, Jesus nos pede para que o nosso falar, o nosso proceder seja sim, sim, seja não, não. Né? Se falam de nós bem, de um comportamento bom que nós tivemos, tudo bem, de repente não é verdade. Se falam de um comportamento mal que nós temos, tudo bem, de repente também não é verdade. Mas se falam bem ou mal de nós, estão falando. Nós é que nós não podemos falar de ninguém. Né? Mas se a pessoa falou mal de nosso comportamento mal e é verdade, que bom, porque nós não precisamos dizer que vamos decepcionar ninguém, porque já fica todo mundo sabendo que nós não somos bons. Ok? Então, nesse processo, está como dentro de um templo, no carro físico e o santuário do Espírito, cuidar do corpo e do Espírito, com sentir e um pensar, agindo de maneira que Jesus nos pede, com uma atitude de humildade, carreando as nossas dores, mas aliviando a dor do próximo, deixaremos de ser região do templo. A partir do momento que nós não venhamos colocar circunstâncias para aliviar o sofrer de alguém. Jesus em nenhum momento impôs circunstância, nem Deus impõe circunstância. Quando ele chegou lá, que disse que ali na casa do Pai era casa de oração, ele não estava chamando a atenção dos que estavam lá vendendo a pomba, o boizinho, o cabritinho, dependendo do dinheiro, para fazer as suas oferendas, porque era um hábito naquela época. Ok? Era um hábito. Ele estava falando dos que autorizaram fazer aquilo. Então, você tem uma posição de conhecimento, a quem mais foi dado, mais será cobrado. Dirigindo um trabalho, e chega um servidor novo, alguém que está fazendo um tratamento na casa, um atendimento fraterno e tal. A maneira que eu vou receber, eu não posso receber como aquele sacerdote. Foram os sacerdotes que permitiram que o pátio tivesse os vendilhões. Então, ele estava falando com os sacerdotes. Agora, a sua envergadura moral, a sua luminescência que fez Saulo no deserto da Jordânia, caminho de Damasco, ficar cego, que nos cega também até hoje, é que faz com que saiam correndo, porque quando o rapa chega numa feira e tem material não legalizado, só na viatura encostar lá longe já não fica ninguém, sai todo mundo correndo desesperado. Qual é o nosso desespero? O nosso desespero é que ainda buscamos interesses. Interesse no fenômeno espírita através da mediunidade, interesse na água fluidificada como se fosse a hóstia para nos tratar de um mal, que especificamente somos nós mesmos que devemos tratar. Evidentemente que aquela chupeta que o carro faz para levantar a bateria do outro que caiu, a casa nos dá e os trabalhadores podem nos fornecer. Mas há que se ter um princípio de entendimento, que não é um comércio. Né? O processo de consolação, reequilíbrio e harmonia do ser espiritual no santuário do corpo vai depender do seu cotidiano, nas relações, no trânsito, na vida social, na vida de lazer, no seu trabalho profissional, na vida familiar e tudo mais. Nesse processo é que eu não posso pegar minhas sombras e lançar no próximo. Né? Fazei brilhar a vossa luz, mas cuidar para que não seja sombra. Assim, queridos e queridas, pensemos em nós. O que somos nós? O vendedor de pombas, o vendedor de cabras ou de boi? Ou o sacerdote? Considerando o conhecimento do sacerdote, quem teria mais responsabilidade dentro da gestão daquele templo que cabia 20 mil pessoas? Nesse processo de gestão, de acolhimento, de compreensão, de explicação. Né? Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Precisamos entender disso. E aí vamos começar a entender a altivez de Jesus. É evidente que ele não chicoteou ninguém, mas a presença dele, a compreensão física de alguém que movia madeiras de grande porte para fazer estrutura na carpintaria com o pai, e aquele turbo de gente maltrapilho acompanhando,
mas o gesto do ritual judaico, pedindo licença para poder, naquele espaço, ele fazer seu trabalho de purificação do templo, ele procura nos purificar até hoje, ele dá o caminho para isso, só que essa purificação é pessoal, é particular. Nós podemos sair correndo com a nossa quinquilharia do mundo material que nos agrada. Aliás, o mundo gosta de fazer isso, né? Ultimamente, nós temos maratona de séries, eu sempre chamo a atenção. Por que você criou maratona de séries? Por que você criou reality show? Para nós fugirmos de nós mesmos. E aí, vamos correr atrás do passe, atrás de uma palestra, atrás de um seminário, ligar lá o nosso, né, sistema de rede para ouvir uma palestra do Divaldo, Alberto Almeida, Wagner Paixão, Haroldo Dutra. Aí eu fico aliviado só naquele momento. É assim? Depois, como eu não sou aquilo, eu perco todo esse processo, porque eu não estou fazendo a construção em mim, como pede o Evangelho, cuidar do corpo e do espírito. Então, daqui para frente, não sejamos vendilhões, porque Jesus não dá chicotada em ninguém. Ele é meigo, sim, mas a meiguice dele é de um pai e de uma mãe. Eu acho que muitos aqui são pais e mães e já raiaram com os filhos. E eles chorando foram para o colo de quem? De quem raiou. Não é isso? Por quê? Foi austero. Mas essa austeridade não tem maldade, não tem o ódio, mas tem o processo de educar com firmeza. É isso que o Criador nos dá, é isso que Jesus deseja com a sua boa nova em nossos corações. Então, nós não podemos ser ingênuos de estar sendo pacíficos em ambiente que há criminalidade. Não podemos ser omissos em ambiente que há comprometimento. E onde nós encontramos isso? Vamos primeiro para Jesus, né? Vós sois o sal da terra, mas o sal não pode ser insosso, porque se ele for insosso, dá asco, vontade de vômito. Voltemos para a nossa escola, Kardec pergunta, não fazer o bem, não fazer o mal, ser neutro, tem algum problema? Eles dizem sim, ele responderá pior do que o que cometeu o crime, porque a sua omissão de neutralidade fez com que o mal se instalasse no espaço que ele poderia resolver aquele problema. Está lá no Evangelho, dentro da nova revelação, que é a nossa escola consoladora. Então, queridos e queridas, que nosso coração possa estar atento de que templo somos nós nos espaços que ocupamos. Estamos em Cafarnaum, que é a aldeia da família ou a aldeia do trabalho, ou estamos em Jerusalém, que é o templo da ideia, da consciência plena de que somos seres vindo da luz e vamos retornar para a luz, e qual o nosso papel aqui no mundo. E lembrar, uma coisa é o que somos, outra coisa é quem somos. Quem somos é o que está na aldeia de Cafarnaum, é o ser social e material na vida material. Mas o que somos é o ser de Jerusalém, é o objeto luz, é aquela centelha que respondem para Kardec, que vai do mais escuro até o mais claro rubi, que é a representação dessa centelha do espírito imortal. Assim a Casa Sezon nos convida com esse tema, para entendermos que Jesus não foi violento com ninguém, mas ele foi austero. Não deu chicotada nas costas de ninguém, mas educou. E a sua educação é austera, é firme, é severa, é intensa, porque é para toda a eternidade. Nós sempre falaremos dele, até porque ele não mente. Eis que eu vou preparar um lugar, e onde estiver, levarei cada um de vós, porque onde eu estiver, vós estará também. Estaremos sempre com ele. E as lições serão sempre firmes e diretas, para que nós não venhamos nos compliciar com delitos, com delinquência, mas também nós não vamos maltratar o delinquente. Nós vamos reeducar por causa da delinquência, do ato, não a pessoa. A pessoa tem que ser acolhida e tem que ser consolada. Para isso, é preciso ter o princípio de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como se fosse nós mesmos. Agradeço a caridade de nos ouvir e me coloco agora à disposição das perguntas que, porventura, tenham surgido aí nesse momento. Ô, Gilberto, talvez por a questão de você ser professor, o seu método pedagógico já vai nos respondendo os anseios da alma, né? Nos questionamentos, além de trazer essa historicidade que nos permite compreender de uma forma melhor, com uma capacidade melhor do entendimento do momento e por que aquilo foi dito e por que foi feito, em qual circunstância, né? Você colocando aí, parece que a gente consegue nos transportar ao ambiente naquele momento e perceber por que aconteceu, de que forma aconteceu. Talvez então já as respostas já estão embutidas aí nos nossos questionamentos, que certamente fizemos, mas foram respondidas
no decorrer das palestras, da reflexão. Tem a Federação das Mulheres, até coloca aqui, excelente, nobre irmão Gil, que privilégio ouvir essa prece em forma de aula. Viva Jesus. E eu agradeço a Federação das Mulheres estarem aí, né? Porque o Colégio Apostólico Feminino era muito maior do que o masculino, viu? Obrigado, mulheres, por estar aí conosco, principalmente com essa representação. Obrigado. É uma honra ser ouvido por vocês. Arthur Gabriel também coloca excelente aula. Então, mas essa realmente é o sentimento. Gratidão aí, Gilberto, certamente aos amigos espirituais que lhe acompanham, lhe inspiraram e conduziram o seu verbo para que possa atingir aí os nossos espíritos.